Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, e agora com novidade, que é com esse microfone a pedidos, porque muita gente não estava escutando, né, a minha voz, e aí, enfim, consegui usar esse bendito microfone. Baixei os aplicativos, mas enfim, estou conseguindo usar ele. Bem, gente, sem mais delongas, hoje na resenha literária da Fran, eu vou falar de um livro que eu li, achei ele muito interessante. O nome dele é Rostos Marcados pela Indiferença. É um livro mediúnico, psicografado por Diógenes Silva e editado pelo espírito de Frei Ramon. Eu já fiz uma resenha de um outro livro anterior dele, que está aqui também na resenha. E aí, nesse livro, o que mais me chamou a atenção são 5 histórias que o livro relata. Vou falar resumidamente um pouco de cada, não vou falar tudo, porque o intuito é de vocês lerem a obra. E aí, no final do vídeo, eu vou falar o que eu achei dessa obra. Bem, a história que acontece no livro são 5 histórias. E aí, cada capítulo do livro tem um título. E esses títulos chamam muita atenção. São histórias, né, em comum de pessoas que terminam por algum motivo ou outro, terminando sendo moradores de rua. E aí, os motivos são vários. E a gente vai ver no decorrer da resenha os motivos de cada um. São 5 histórias, como eu falei. A primeira história tem como personagem central um jovem chamado João, de 20 anos, que está há um ano perambulando nos hospitais. E aí a história dele começa, né, contando um pouco da sua infância, da sua juventude, das dificuldades da sua mãe fazer a sua criação. E aí, por fim, ele termina se envolvendo com pessoas que não é boa companhia para ele tem um acidente e ele termina indo para os hospitais. No decorrer dessa trama dele, acontece uma situação com a mãe dele em que ela não consegue ter acesso a informações do filho dela. Eu não vou contar o final da história porque ela é bem trágica, bem emocionante, né? Talvez seja a realidade de muitas pessoas. E que no final das contas ele terminou ficando nesse hospital lá, esquecido, sem família, sem documentos, né? É uma das realidades das pessoas de rua não ter seus documentos. Então, muitas vezes isso prejudica também, muitas vezes familiares acharem essas pessoas ou ter algum tipo de dignidade em relação à sua identificação. A segunda história, no capítulo diz assim: Nas ruas e praças, que conta a história de Araújo, que é um pai que termina ficando alcoólatra, né? Um pai trabalhador, que sustenta a família. Só que no meio, por fim, de tanto ele trabalhar, né? Por conta de ele sustentar a família, ele termina tentando dar vazão, né? Ao seu cansaço, o seu, as suas dificuldades na bebida. E aí encontra na bebida um refúgio, só que através dessa bebida ele termina tendo um conflito familiar, o que causa uma ruptura muito profunda. Há casos também de violência doméstica dentro dessa história, que por fim culmina na separação dele com a mulher, a ponto de ele perder até a casa no jogo, né, por conta também da bebida. E aí ele passa a viver nas ruas, né, morar nas ruas. A história também durante o livro também é muito trágica em relação a ele, que também é a realidade de muitas pessoas, que terminam indo parar nas ruas. A terceira história do livro se chama Nos Presídios. É a história de Leandro, que teve um caso já bem peculiar. Ele não é uma história em que começa com um garoto da periferia, que por falta de oportunidades e termina parando no presídio, não. A história que antecede a dele é de uma moça, que era filha de pais ricos, de família, né, rica, que ela termina se envolvendo ali com um rapaz, casualmente, né, e termina engravidando. Os pais, não aceitando a gravidez dela, terminam colocando ela para fora de casa. E aí ela passa a ter muita dificuldade, né, em criar essa criança, até que ela consegue criar, porém, o filho, no final das contas, termina se revoltando e cometendo um crime, que é o latrocínio, né? É o roubo seguido de morte. E aí ele termina parando no presídio. Também é a realidade de muitos jovens. E a quinta e última história do livro é Prostituição nas Ruas. É o caso de Sandra e João José. A história de ambos é interessante porque é muito peculiar, né? A origem de ambos também é diferente. Sandra é de família rica e José é de uma família, né? De uma mãe trabalhadora, em que ambos de alguma forma vão parar nas ruas, né? Através da prostituição. A história é muito linda, né? Eu vejo assim que nas 5 histórias tem coisas bem um pouco polêmicas, mas também histórias bem interessantes, comoventes e muitos reais aos dias atuais. A gente vê que a problemática da moradia, o tema central fala muito da dignidade da pessoa humana, né? E da questão do julgamento que temos, às vezes essas pessoas passam por nós, né? Passamos por eles indiferentes e muitas vezes foge do poder público de dar amparo, né? Legal, a dignidade mínima dessas pessoas. E aí a gente termina percebendo também que as nossas escolhas também terminam refletindo nas nossas vidas, né, como coletividade.
e de alguma forma ficamos desamparados pelo poder público. E essas pessoas ainda mais que estão ali à mercê nas ruas, né? Muitas vezes não têm a mínima condição de ter a sua vida restaurada, né? Principalmente coisas básicas, como, por exemplo, a identidade. Muitos não têm, não possuem. Então, essa obra nos traz muitas reflexões e um novo paradigma, um novo olhar sobre a situação das pessoas de rua, que vivem à margem da sociedade, né? Que muitas vezes tratamos com certa indiferença, devido à nossa pressa do dia a dia, do nosso egoísmo, das nossas coisas, dos nossos afazeres. Então, a gente vê que no lar também começa essa indiferença, né? Então, na visão espiritual, são duras provas que essas pessoas passam de abandono e solidão, porém também é um problema social e coletivo. Então, eu convido a vocês a ler essa obra, ela é muito interessante. Inclusive, o Diógenes, que é o escritor dessa obra, aliás, o médium que psicografou essa obra, ele faz parte de um centro espírita chamado Caminhando com Jesus, e lá também eles fazem distribuição de cestas básicas para pessoas, moradores de rua, né? Em situações de rua. São 50 cestas básicas mais ou menos que eles recebem. No centro espírita também que eu frequento, que é o André Luiz, também eles fazem um trabalho social de sopa para moradores de rua e também de entrega de cestas básicas. Inclusive, quem quiser e puder doar, é bem-vinda a arrecadação de vocês. Vocês podem doar procurando um desses centros espíritas, ou Caminhando com Jesus, ou o Lar de André Luiz. Aliás, a Fraternidade André Luiz. Então, peço que vocês se inscrevam, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar. Beijos da Fran, até mais. Tchau, tchau.